E aí, pessoal, beleza? Libertário 03 aqui, o meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário que a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, aquele padrão de sempre: curte o vídeo, comenta, compartilha, se inscreve, checa os links na descrição, isso ajuda demais a ajudar a divulgar o canal. Também lá tem as redes sociais do canal, qual você pode se inscrever nas outras plataformas para ajudar a engajar lá também, aí aumenta o algoritmo de maneira geral do canal. Toca o sininho das notificações para o YouTube te notificar. Se ele não te notificar, infelizmente, aí é para isso que tem as redes sociais. Checa também os links para apoio financeiro do canal, o qual você pode apoiar através de Bitcoin, Nano e Shitcoin, ou seja, através de moeda estatal via Pix. Sem mais delongas, vamos entrar no assunto do vídeo aí, um vídeo extra hoje, já que eu já lancei um vídeo. Mas vamos continuar a leitura comentada aí do livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo. Dessa vez entrando no capítulo 8, que é o antepenúltimo capítulo do livro. Então já estamos caminhando aí para o final. O livro termina, se eu não me engano, acho que na página 220, alguma coisa assim. Deixa eu só confirmar aqui. Não, não chega a tanto. Ele vai até a 205. Então faltam aí mais ou menos, acho que 64 páginas, se eu não me engano. Então vamos cobrir esses últimos capítulos aí e dar fim nessa leitura comentada. Lembrando, como se trata de uma leitura comentada, eu já estou no capítulo 8, por motivos óbvios, já foram feitos os comentários de outros 7 capítulos nessa playlist aqui do canal. Eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição, eu recomendo fortemente que você vá lá acompanhar a leitura comentada ao longo do livro, afinal o livro já está caminhando para a parte final e não mais no começo. Mas se você quiser continuar aqui, por sua conta e risco, tudo bem, mas fortemente recomendo que você vá lá para a playlist do começo do vídeo. Mas enfim, fazendo um breve resumo, basicamente falando assim um pouco sobre cada capítulo. O capítulo 1 é só tipo introdução, então não tem muita coisa de relevante. O capítulo 2 é um capítulo de conceituação, no qual o Hope conceitua os conceitos de agressão, propriedade privada, capitalismo, socialismo e tudo mais. O capítulo 3, 4, 5 e 6 são análises de modelos socialistas, o modelo marxista, né, que ele chama de socialismo russo, o socialismo social-democrata, o socialismo conservador e o socialismo de engenharia social. E o capítulo 7 é o capítulo mais importante desse livro, na minha opinião, que é o capítulo da teoria ética do Hope, que é quando ele fundamenta a ética argumentativa hopiana, a famosa ética do Hope, que é a ética a qual eu, enquanto indivíduo libertário, Caio, uso para fundamentar a defesa do anarcocapitalismo. É no Hope que eu baseio a defesa da teoria do anarcocapitalismo. Existem outros libertários que defendem outras coisas e pra mim não tem nada de errado nisso, é só tipo, a minha fundamentação é essa. Agora no capítulo 8 o que vai ser discutido? Os fundamentos sociopsicológicos do socialismo ou a teoria do Estado, ou seja, o Hope vai entrar na questão mais psicológica do que é o Estado e tudo mais. Então ele vai falar sobre esses pontos. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos entrar aí na leitura comentada, dar início no vídeo aí. Palavras do Hope agora, conforme já li, né? Os fundamentos sociopsicológicos do socialismo ou a teoria do Estado. Esse é o título do capítulo. Nos capítulos anteriores, foi demonstrado que o socialismo, enquanto sistema social que resulta em redistribuição de títulos de propriedade dos proprietários, usuários e contratantes para os proprietários não usuários e não contratantes, acarretam necessariamente uma redução na produção de riqueza, uma vez que o uso e a contratação de recursos são atividades onerosas, cujo desenvolvimento é ainda mais oneroso se comparado com as alternativas disponíveis para os agentes. Em segundo lugar, tal sistema não pode ser defendido como uma ordem social justa ou correta sob o ponto de vista moral, porque para argumentar dessa forma, na verdade, para argumentar sob qualquer condição, a favor ou contra qualquer coisa, seja uma posição moral, amoral, empírica ou lógico-analítica, se pressupõe necessariamente a validade da regra do primeiro que usa é o primeiro que possui, da teoria natural da propriedade e do capitalismo, pois de outra forma ninguém poderia sobreviver e depois dizer, ou possivelmente concordar com, qualquer coisa como ser uma unidade física independente. Ou seja, isso aqui é basicamente o Hope referenciando que você não consegue argumentar, fazer um argumento em defesa de uma violência, ou seja, do Estado, sem você cair em contradição. Mais detalhes, leiam o capítulo 7, acompanhe a leitura comentada especificadamente do capítulo 7. Mas enfim, vamos seguindo aqui. Se não pode ser formulado um argumento moral nem econômico para o socialismo então é reduzido a uma questão do significado meramente social-psicológico. Portanto, quais são os fundamentos sociopsicológicos na quais se assenta o socialismo? Ou
uma vez que o socialismo foi definido como uma política institucionalizada de redistribuição de títulos de propriedade à revelia dos proprietários usuários e contratantes, como é possível uma instituição que implementa a expropriação mais ou menos total dos proprietários naturais? Se uma instituição existente é autorizada a adquirir os títulos de propriedade de outra forma que não pela apropriação original ou por contrato, deve supostamente prejudicar outras pessoas que se consideram proprietárias naturais dessas mesmas coisas. Ao assegurar e provavelmente aumentar sua renda monetária e ou não monetária, se reduz a de outras pessoas, algo categoricamente diferente de uma situação que existe quando há uma relação contratual entre pessoas na qual ninguém ganha às custas dos outros, mas todos lucram. Senão, simplesmente não haveria qualquer troca. Esse aqui é um ponto muito importante para explicar a natureza de trocas voluntárias entre indivíduos. Vamos pegar aqui. Digamos, você, o exemplo mais básico assim que todo mundo já fez na vida. Todo dia as pessoas acordam com fome, em algum nível, ou muita fome ou com pouca fome. Então, esses indivíduos, eles podem, geralmente qualquer indivíduo já fez isso na vida, eles vão a uma padaria e eles compram pão. Eles chegam lá no padeiro e falam: padeiro, eu tenho dinheiro, você tem pão. Tome meu dinheiro, me dê o seu pão. Por que isso acontece? Porque o padeiro, ele é um cara que ele produziu milhares de pães naquele dia. Talvez centenas de pães. Milhares talvez seja exagero, mas centenas pelo menos ele produziu. E ele não tem como possivelmente comer todos aqueles pães. Não é a intenção dele. Por que ele fez isso? Porque ele espera que as pessoas venham na padaria dele, levem aqueles pães embora e deem dinheiro para ele. E troquem aqueles pães por dinheiro, na prática. Por quê? Porque com isso ele vai sair numa situação em que ele tinha menos dinheiro, ele investiu nos fatores de produção para produzir pão, ou seja, farinha, trigo, maquinário, forno, enfim, tudo que envolve para produzir pão, sal também talvez. Não sei exatamente como que é feito o pão assim, mas enfim, deve ser alguma coisa dessa coisa. Os ingredientes, vamos dizer assim, os ingredientes e os maquinários, para simplificar. E aí ele levou esses bens, juntou todos esses fatores de produção e chegou lá com o pão quentinho para você. E aí você faz o quê? Você trabalha com o que quer que você trabalhe, sei lá, enfermeiro, médico, advogado, economista, filósofo, professor, escritor, não realmente importa a sua profissão, mas o que importa é o fato que você não sabe produzir pão. Então por isso você precisa chegar no padeiro e falar: padeiro, eu não sei produzir pão, você sabe, mas eu, sei lá, eu sou um professor, você não sabe dar aula sei lá, de matemática, por exemplo. Você não sabe dar aula de matemática, mas eu sei. Então, tipo, você não precisa aprender a dar aula de matemática, você só precisa me vender pão, que aí eu te dou dinheiro. E isso acontece. E essa troca, ela só acontece se os dois indivíduos envolvidos nessa troca voluntária, eles estiverem com a ideia na cabeça deles de que eles vão sair melhores dessa troca do que eles estavam antes. Porque senão, essa troca não acontece. Se você acha que, sei lá, o pão, por exemplo, não vale 25 centavos a unidade, você não paga. Simplesmente. Simplesmente, se os dois indivíduos não acharem que essa troca vale a pena, ela simplesmente não acontece. Então essa é a base do que é chamado que o Hope está querendo colocar aqui como a questão das trocas. Por isso que ele fala: não haveria qualquer troca. Porque se você não valoriza um item mais do que o dinheiro ou aquele outro item que você está trocando, no caso, sei lá, alguém chega, tipo, um exemplo besta aqui. Ah, eu vou trocar esse controle de ar-condicionado por, tipo, esse controle de PlayStation 4. Tipo, mas o controle do ar-condicionado vale R$ 20, o do PlayStation 4 vale, sei lá, 300 e poucos reais. Mas sei lá, de repente o cara não tem um controle, ele tem um controle extra lá, enfim, não tem necessidade para aquilo, ele troca. Mas ele saiu perdendo monetariamente. Sim, monetariamente sim, mas essa não é uma questão de valor monetário, é muito mais uma questão de um valor psicológico. É a subjetividade do valor, no caso. Então, isso é importante entender porque isso é a base da economia marginalista, basicamente, que é que o valor das coisas é subjetivo e de fato é. Mas enfim, vamos voltar aqui para as palavras do Hope, que esse parênteses aqui que eu fiz foi bem longo. Mas é importante entender esse ponto. Nesse caso, se pode esperar uma resistência ao exercício dessa política. Essa inclinação para resistir pode, é claro, ser mais ou menos intensa e pode mudar ao longo do tempo e se tornar mais ou menos evidente, além de apresentar uma maior ou menor ameaça à instituição que implementar a política de redistribuição. Mas contanto que isso exista, a instituição deve avaliá-la. Isso aqui é uma coisa importante. Eu vou dar um exemplo. Sonegação de imposto. Sonegação de imposto, para todos os fins legais, das leis de qualquer estado, é um crime bastante perseguido pela máfia. Al Capone é um dos maiores exemplos de criminosos da história da humanidade. O cara basicamente comprou toda a polícia da cidade, ele comprou todos os juízes, ele colocou a cidade inteira no bolso dele, num massivo esquema de corrupção para poder
encobrir as atividades criminosas dele, que incluíam na época o que era crime, que era vender bebida. E aí, basicamente, por que Al Capone foi preso? Al Capone foi preso por fraudar impostos, por não pagar impostos, por basicamente fraude fiscal. Qual que é a mensagem que a máfia passou? Você pode matar, roubar, mutilar pessoas, intimidar pessoas, extorquir pessoas, comprar juízes, comprar policiais, que tá tudo bem. Você pode fazer tudo isso, mas você não pode não me pagar. Porque se você não me pagar, isso é um absurdo, e aí eu vou atrás de você. Então, quando o Hope coloca aqui, mas contando que isso exista, a instituição deve avaliá-la, ou seja, ela tem o Estado, essa instituição coerciva, ela tem que avaliar constantemente indivíduos que estão fazendo isso, que supostamente estão fazendo esse crime de sonegação fiscal, que é, na verdade, um não crime. Você quer um exemplo perfeito do Brasil, para não ficar uma coisa muito vaga, assim, Al Capone, lá nos anos 30, o que isso tem a ver comigo? COAF, acho que é Conselho de Orientação de Ação Fiscal, alguma coisa assim, eu não lembro a sigla, o que significa, mas assim, o que é o COAF? O COAF é uma organização criminosa vinculada ao Banco Central, cujo único intuito dela é a massiva espionagem das transações bancárias brasileiras, com o intuito de gerar dados para a Receita Federal, para que a Receita Federal possa perseguir supostos sonegadores. Então, esse é um exemplo de uma instituição brasileira que ela é criada para poder investigar sonegadores, porque qualquer transação financeira que seja suspeita no país, ou seja, que eles consideram um valor muito grande de dinheiro, ela vai para o COAF e o COAF começa a investigar. Então, na prática, você não pode movimentar grandes somas de dinheiro no Brasil, porque isso é ilegal, porque pode ser crime de sonegação. Então, você é tratado como culpado, sem o direito de defesa, a sua privacidade é envolvida, seus dados bancários, seu sigilo bancário é violado, você é tratado como um criminoso por simplesmente, sei lá, de repente você vendeu o seu imóvel e recebeu R$ 1 milhão em valor de transferência lá, mandaram uma transferência para você porque você vendeu seu imóvel, você é tratado como criminoso por isso. É um absurdo completo. Mas enfim, vamos seguir aqui com as palavras do Hope. Particularmente, deve avaliar com isso se considera que as pessoas que representam essa instituição são pessoas comuns, que, como todo mundo, têm interesse não apenas em estabelecer a sua renda atual, renda essa que são capazes de assegurar por si próprios, em suas funções como representantes de sua instituição, mas também aumentar tanto quanto possível essa renda. Como, e este é precisamente o problema, elas podem estabelecer e possivelmente aumentar a sua renda a partir de trocas não contratuais, embora isso necessariamente produza vítimas e, ao longo do tempo, aumente o número de vítimas ou de vítimas que serão cada vez mais prejudicadas. A resposta pode ser dividida em 3 partes que serão discutidas uma de cada vez. 1. Pela violência agressiva. 2. Corrompendo as pessoas ao deixá-las, ou melhor, uma parte delas, usufruir das receitas coercivamente expropriadas dos proprietários naturais das coisas. Viu, Paulo Cogos? Você está virando uma dessas pessoas, tá? Querendo virar político. E 3. Corrompendo as pessoas ao deixá-las, ou uma parte delas, participar de uma política específica de expropriação a ser adotada. Para garantir a sua própria existência, qualquer instituição que imponha uma teoria socialista de propriedade deve depender da ameaça contínua de violência. Qualquer instituição que ameaça as pessoas que estão relutantes em aceitar as apropriações não contratuais de sua propriedade natural com agressão física, prisão, escravidão ou até mesmo morte, deve cumprir, se necessário, essas ameaças a fim de continuar digno de confiança, como o tipo de instituição que é. Ou seja, o que o Hope está querendo colocar aqui? Na prática, na teoria, assim, o Estado é uma organização linda, assim, bonitinha, maravilhosa, fantasiosa, que foi fundada por um grupo de iluminados muito bonitos, muito cheirosos, que decidiram falar, gente, vamos fazer um Estado aqui, vamos organizar todo mundo, organizar a sociedade, fazer lei, não sei o que, tribunal, justiça, segurança, viva o SUS e tudo mais. Na prática, é uma gangue de psicopata, de ladrões, de assassinos, que eles precisam, eventualmente, agredir algumas pessoas, porque se eles não agredirem essas pessoas, a ameaça de violência deles basicamente vira uma bravata. E se vira uma bravata, toda essa estrutura de gangue de ladrão, de vagabundo, de assassino, que é o Estado, ela cai. Então, eles precisam fazer isso. Se eles não fizerem isso, eles perdem poder. Inclusive, muitas vezes, quando estados caem, é justamente por causa dessa questão. Eles precisam demonstrar que, tipo assim, a gente é o monopólio do crime. Você não quer ir contra a gente. Se ir contra a gente, você vai se ferrar. Então, eles precisam perseguir qualquer um que seja dissidente. Daniel Fraga tá aí pra poder provar o ponto. Um salve pro Fraga, onde quer que ele esteja. Você é um herói e estamos aí dando sua vontade. Mas enfim, vamos seguir aqui. Uma vez que está lidando com uma instituição, isto é, uma organização que desenvolve tais ações em bases regulares, é quase autoexplicativo que ela se recusa a chamar de agressão às suas próprias práticas e, em vez disso, adote um nome diferente para as ações com conotações neutras ou provavelmente até mesmo positivas. Isso aqui, por exemplo,
é o Estado admitindo que imposto é roubo, mas adotando excludente de ilicitude para si mesmo. É, por exemplo, o próprio imposto ser chamado de preço para se viver em sociedade, enfim, esses eufemismos que estatistas fazem e a gente libertário, especialmente a galera que é mais brutalista, na retórica, que é o meu caso, adota de, mano, vamos chamar as coisas do que é, tipo, imposto é roubo, Estado é uma gangue de assassino, entendeu? Então a gente vai por essa linha. De fato, seus representantes não devem nem mesmo pensar que eles mesmos sejam agressores quando agem em nome dessa organização. No entanto, não são os nomes ou termos que importam aqui ou em outra parte, mas o que eles representam. Mas o que eles realmente significam, perdão. Nota 140 aqui, interessante de ler ela. Sobre a diferença entre a agressão institucional cometida pelo Estado como a própria incorporação do socialismo em ação do criminoso comum, Alexander Spooner, No Treason, 1983, página 19 e 20. Aí, citação do Spooner aqui. O governo, assim como um ladrão de estrada, diz a um homem: seu dinheiro ou sua vida. E muitos, se não a maioria, dos impostos são pagos sob a coação dessa ameaça. O governo realmente não arma ciladas para um homem num lugar ermo, salta sobre ele do acostamento, segura uma arma contra sua cabeça e avança para roubar seus pertences. Mas um roubo não é menos roubo por causa disso. E o que o governo faz é muito mais pusilânime e vergonhoso. O ladrão assume sozinho a responsabilidade, os riscos e o crime do seu próprio ato. Ele não finge ter qualquer reivindicação legal em relação ao seu dinheiro ou ter a intenção de usá-lo em benefício da própria vítima. Ele não finge ser nada além de um ladrão. Ele não adquiriu descaramento suficiente para declarar-se como um mero protetor e dessa forma pegar o dinheiro das pessoas contra sua vontade, apenas para habilitar-se a proteger aqueles viajantes ludibriados, que se consideram perfeitamente capazes de protegerem a si mesmos ou que não apreciam esse peculiar sistema de proteção. Ele é um homem sensato demais para fazer declarações como estas. Além disso, depois de ter pego seu dinheiro, ele abandona você, conforme você gostaria que ele fizesse. Ele não continua indo atrás de você na estrada contra sua vontade, presumindo ser o seu superior, legítimo por conta da proteção que ele fornece a você. Ele não continua protegendo você, ordenando que você se curve e o sirva, exigindo que você faça isso e proibindo que você faça aquilo, roubando mais dinheiro de você sempre que ele considerar que é do interesse ou do agrado dele fazer isso, e estigmatizando você como um rebelde, um traidor e um inimigo do seu país, e matando você sem misericórdia se você contestar a autoridade dele ou se resistir às suas exigências. Ele é muito cavalheiro para ser considerado culpado de tais imposturas, insultos e depravações como estas. Em resumo, ele, além de roubar você, não tenta de fazer você nem seu incauto nem seu escravo. Os métodos daqueles ladrões e assassinos, que chamam a si mesmo de um governo, são exatamente o oposto do solitário ladrão da estrada. Mano. Quando eu falo que o Spooner era um proto-ancap, a galera acha que é exagero. O cara é brabo, velho. O cara era brabo. Isso aqui ele escreveu em 1700 e pouco, alguma coisa assim. Tipo, quando o governo americano tava surgindo, ele já tava refutando o governo. Já. O Spooner era bravo, cara. Mas enfim, seguindo aqui. Sobre o conteúdo de suas ações, a violência já é pedra angular da existência do socialismo enquanto instituição. E para não deixar margem a qualquer mal entendido, a violência na qual se assenta o socialismo não é o tipo de violência que um proprietário natural das coisas usaria ou ameaçaria usar contra invasores agressivos de sua propriedade. Não se trata de uma ameaça defensiva em relação a um assassino em potencial para, digamos, sujeitá-lo à pena de morte caso ele, de fato, matasse alguém. Em vez disso, é uma violência agressiva dirigida contra vítimas inocentes. Uma instituição que implementa o socialismo se alicerça, literalmente, na ameaça representada por um assassino em potencial contra pessoas inocentes, ou seja, pessoas que não infligirem qualquer dano físico a ninguém, que irá matá-las caso não cumpra suas exigências ou apenas por diversão. Vocês querem um exemplo disso? Oscar Pérez. Quem foi Oscar Pérez? Talvez você não conheça a história dele. Oscar Pérez foi um ator venezuelano. Ele foi líder de uma resistência à ditadura assassina de Nicolás Maduro, daquele assassino psicopata. E ele, em live stream, ele fazendo uma live, gravando um vídeo, transmitindo ao vivo no YouTube, você podia ouvir tiros dos psicopatas assassinos a mando do Maduro querendo acertar o cara e matar ele. O que acabou acontecendo? Infelizmente, Oscar Pérez ele pereceu defendendo a liberdade do povo venezuelano. É um herói nacional da Venezuela, deve ser cultuado como um herói da luta pela liberdade, porque ele fez o sacrifício último em nome desse fim tão nobre. Oscar Pérez foi assassinado por cães armados do Nicolás Maduro, a mando do Nicolás Maduro. Então, esse é um exemplo do que é o socialismo aplicado. Se você tem um rebelde, você precisa lidar com ele. Como que você lida com um rebelde? Ou você manda ele para um gulag, como os soviéticos faziam,
ou você manda os cães do governo para poder matar ele, ou, sei lá, faz alguma outra coisa. No caso do Oscar, do Pérez, né, o carinha, ele infelizmente acabou sendo morto pelo Maduro. Mas só se lamentar que mais uma pessoa tenha sido morta vítima do socialismo. Já deve ser, sei lá, tá chegando a 200 milhões já, ou já passou? Ninguém honestamente sabe os números, que os assassinatos socialistas são incontáveis. Mas enfim, esse vídeo já tá ficando bem grande. Eu vou encerrar essa leitura aqui. Apesar de ter ficado bem grande, foram apenas 2 páginas, porque tinha bastante coisa para comentar. Estou na página 143, então eu vou dar sequência na parte 2 do capítulo 8 amanhã. Agradeço a todo mundo que assistiu esse vídeo. É muito importante, já que é uma leitura comentada, então é uma coisa um pouco mais complexa, vamos dizer assim. Não é tão abrangente quanto falar da cagada do político do dia, mas enfim, é importante falar da cagada do político do dia, mas também é importante ajudar a educar as pessoas, discutir livros, discutir ideias, que é uma coisa que essa série se propõe a fazer. Mas enfim, queria agradecer a todo mundo que assistiu ela. Deixa um comentário aí, um feedback, o que você achou, se você gostou do capítulo, o que você acha do livro, se você tem um livro, enfim, deixa algum comentário aí pra agregar o vídeo, ou só alguma coisa só pra engajar o vídeo mesmo, que ajuda bastante. Que é isso aí. Quero agradecer a todo mundo que assistiu. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.